Vocês votaram Lula, Bolsonaro ou outro candidato? Lula, sempre Lula. Lula, Lula, Lula. Acham que o Bolsonaro mandou muito mal na questão da pandemia, por exemplo? Isso. O que vocês acharam daquela fala dele em que ele agradece pela criação do coronavírus aí? Vocês viram essa fala? Acharam o quê? O verdadeiro monstro é ele. Vocês acham que tem algum contexto que justifique essa fala, por exemplo? Claro que não. Vou mostrar aqui para vocês o vídeo. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. E aí? Mas não foi o Lula que falou. Eles Você não tá inventaram. vendo o vídeo, não? Eles inventaram isso, não foi o Lula, tá? Foi não? Foi não. Isso daqui é o quê? Uma montagem? É uma montagem, exatamente, uma montagem. Entendi. E aquela outra fala do Bolsonaro também, que é um grande absurdo, em que ele agradece pelos 350 anos de escravidão, você viu? Pois é. O Bolsonaro é... Ninguém Olha pode a fala falar. dele aqui agradecendo os 350 anos de escravidão. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por 350 anos de escravidão no nosso país. Mas não foi ele, É montagem, né? também? É montagem. Que é montagem, né? Mas por que você acha isso? Porque Se é um eu acho, vídeo porque aqui que hoje- tudo indica que foi o Lula que falou mesmo, você pode pesquisar aí na internet que você Mas vai não foi o Lula. achar os montes Não, disso pois aí. Isso aqui é não. recente, inclusive, Tá esse dado. bom, então tá. Voltou o Bolsa Família, que o Bolsonaro sempre destruiu. existiu, né? Não Nunca destruiu. deixou de existir. Ele criou um novo para achacar o Bolsa Família. Aumentou o salário mínimo. E ainda teve corrupção. mais Ele fez o qualidade quê? de vida, aumentou o salário Em mínimo. R$18? Sim, Tá bom mas R$18 de sim, aumento sim. aí? Sim, mas para quem pegou o país quebrado, que em 4 anos não se fez nada, E até o que ele está diminuiu o fazendo em salário 6 meses, o que o Bolsonaro fazia? Motociata, enquanto o pessoal estava Mas passando... eu queria entender por que vocês não conseguem esquecer o Bolsonaro, sendo que a gente já passou esse governo e a gente tem que olhar erros e acertos desse agora. aqui. Por exemplo, R$18 só de aumento e aumentar 7 mil para a elite política que já ganha muito, não é um erro, não? É um erro, sim. Mas Mas o Lula fez acontece isso daí. que o Mas é Lula o que- não consegue governar sozinho. Existe um congresso por Aí, trás. Veto e eleito. sanção só depende dele, né? Ele Mas só sancionou que eles isso vão daí. lá e derrubam, ele não tem mais coisa. Ele não tem congresso. É um discurso É vago. governabilidade que ele precisa, então. Isso, Ele só precisa isso. compor com o Congresso. Só isso. Votos para deputados e senadores Sim. são muito importantes, por exemplo. O senhor lembra em quem o senhor votou para deputado e senador? Sim, Quem lá foi? no Paraná. Sim. Quem foi? Ó, o senador do Paraná lá. Ah, bom. Tem a deputado a Gleice. Senador. A Gleisi Hoffmann? Isso. Votou nela? Sim, Acha que ela manda bem. manda. Não! De novo, não! Acho que o voto para deputado ele é mais importante do que o voto para presidente em si. Porque um presidente ele precisa ter a harmonia dos 3 poderes. Tipo, os poderes são independentes. Quais deputados que você votou? Nossa, agora eu não vou lembrar agora. Desculpa. Mas assim, se eu não me engano, eu lembro só do deputado distrital só. Quem que foi? Agora, deixa eu ver. Deputado federal não tenho acompanhado, nem lembro quem votei, acho que eu devo ter votado em branco. Mas assim, ninguém é perfeito, todos somos sujeitos a erros. Você tem que pensar sempre no coletivo antes de você pensar num público mais elitista, que vai ser mais favorecido. Eu vou pensar aqui numa política mais privativa. Mas por que eu vou fazer isso? Isso daí tem um Mas jogo... você acha que o Lula, na moral, assim, ele olha mais pelo coletivo? Cara, atualmente eu não tô muito por dentro. E é isso, eu vou ter que sair aqui que eu tô com O pressa. senhor votou Lula, Bolsonaro ou outro candidato? Lula na cabeça. Acha que ele tá mandando bem nesses 7 Tá meses aí? mandando muito bem. Que medida que o senhor teria para destacar aí que tá mudando nossa vida para melhor? A economia já melhorou, certo? E tá tudo dentro do controle. E qual que foi a medida que ele adotou para a economia melhorar na visão do senhor? Quem botou um ministro competente para poder tocar. O senhor viu a última do ministro Haddad, que é o ministro da Fazenda, melhoraria a economia? bolsonarista, né? Sou não. É, Mas com sabe o que certeza. ele fez? $50 a isenção que a gente tinha para Pronto. comprar fora, Você é um imposto de bolsonarista, importação então, temos pra agora. mim, não vale nada. Se a gente discordar do Lula, a gente é bolsonarista só por isso? Com certeza você é um bolsonarista. E se eu fosse, o senhor não conversaria comigo por causa disso? Não. Essa é a democracia aí, né, pessoal? O amor venceu. Viva a democracia do Lula, é essa daí, ó. Votaram Lula, Bolsonaro ou outro candidato? Eu tenho Lula. Acha que ele tá mandando bem aí? Eu acho. Que medida que você teria para destacar que tá mudando nossa vida para melhor? Estimular o consumo dos mais humildes, a questão da sedimentação da Bolsa Família. 2 pontos muito bons. Você viu que ele cortou 1,8 milhão de famílias do Bolsa Família, por exemplo? Tem interesse realmente em prejudicar essa massa mais humilde. Esse é o primeiro ponto de que ele está ajudando no consumo do mais pobre aí. Você viu que o Haddad, antes de ontem, cortou aquela isenção de imposto de
importação para compras abaixo de $50. Beneficiar, né, empresas desse tipo com tributos, e a gente sabe realmente onde é que deve cortar. Não era da elite, não era isso que a gente acreditou por meio do discurso do governo Lula ali que ia ser feito? Sim. Ir atrás da elite, não do pobre? Sim, mas não é da elite, não. Mas ele não tá indo atrás do pobre? Tá, não. Não? Impressão. Com essa medida aí? É impressão, não. Vocês votaram Lula, Bolsonaro ou em outro candidato? Cara, eu prefiro ficar neutro nessa tua pergunta, pode ser? Tem problema? Sem problema, mas você tá com medo de se posicionar aí por quê? Não, absolutamente, não tenho medo de me posicionar não, é que assim, política eu não sou muito fã, entendeu? Entendi. Tá achando o que desse governo Lula aí? Eu tô achando bom, tá indo. Entendeu? Porém, é muito pouco tempo para você fazer uma avaliação. 7 meses é pouco para poder fazer uma avaliação de um governo, né? Você avaliou ele como bom. Não, tá indo bem, tá indo bem, na sua visão. Tá o que você bem. teria para destacar de positivo aí que tá rolando? De positivo, o Lula, ele é um presidente muito carismático. No governo anterior, as portas no mundo estavam fechadas para nós. O Lula assumiu e ele está articulando. Você acha que ele está mandando bem nessas viagens internacionais dele aí? Internacionais. Você viu que uma das últimas foi lá para Cabo Verde, onde ele agradeceu ao presidente de Cabo Verde, na África, pelos 350 anos de escravidão? Isso. O que você achou disso aí? Achei bacana. Bacana ele agradecer pela escravidão, cara? Pela escravidão? Sim. Ele falou assim lá pro presidente. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por 350 anos de escravidão no nosso país. Bom, isso aí foi um ponto negativo, né? Mandou mal. Você votou Lula, Bolsonaro ou outro candidato? Lula. Você acha que ele tá mandando bem aí? Pra mim, sim. Qual medida você teria pra destacar aí, que ele tá mudando nossa realidade pra melhor? Só em a gente não tá vivendo naquela tensão que tava no governo Bolsonaro, pra mim já valeu meu voto. Você acha que só o fato dele tirar o Bolsonaro é algo que... Não é só o fato de tirar o governo Bolsonaro dele como bom? Mas é saber que quem tá no poder hoje pensa na educação, pensa na menoridade, pensa nas políticas públicas para viabilizar o país economicamente. Então, para mim, isso é meu voto. Você falou sobre educação. Ele acabou com o PSIM. Você viu isso daí? Sim, eu vi, sim. Você acha que é positivo? Não, isso não é positivo, né? Mas acredito eu que foi para pensar no futuro e tentar melhorar de alguma outra forma. Você é a favor do PSIM, então? Não sou a favor do PSIM. Mas o que você tem contra escolas cívico-militares assim? Você não acha que eles promovem educação de mais qualidade do que a escola pública tradicional? Não sou a favor. Os índices apontam. Sim, mas eu não sou a favor. O que você tem contra? Eu não sou a favor, de fato. Eu acredito que realmente o ensino é de qualidade, sim, pelos índices a gente vê aprovação em vestibular, essas coisas todas. Mas a partir do momento que você obriga a ter uma hierarquia dentro da própria escola, a disputa entre os alunos de melhor nota... Você não acha que é positivo, não? Pra mim, não é. Hierarquia é basicamente para você respeitar o mais antigo, o professor. Não é a questão disso. Pra mim... respeito. Hierarquia reflete respeito. Não, pra mim não. Votaram Lula, Bolsonaro ou outro candidato? Lula. Acham que ele tá mandando bem aí? Com certeza. Você acha que ele é um presidente que respeita as minorias, por exemplo? Com certeza. O que você achou da fala recente dele lá em Cabo Verde, agradecendo por 350 anos de escravidão aqui no país? Rapaz, Lula, onde ele chega, ele faz a diferença. Onde ele chega, ele fala bem e faz a diferença e tá fazendo. Você acha que essa fala foi positiva? Fala positiva, com certeza. 7 meses de mandato e a gente tá vendo só o Brasil cada vez mais melhor. Entendi. Qual medida que você teria para destacar aí que está mudando nossa vida para melhor? Na saúde, na educação. Você viu que na saúde ele negou ali as vacinas do Japão para combater a dengue aqui? Sim. Você acha que ele foi bem nisso aí? Rapaz, eu não vou responder a você que eu não sei mais ou menos assim, mas ele sabe o que tá aqui, a gente sabe ele sabe o que está fazendo e está indo muito bem. Educação, por exemplo, o senhor é a favor de escolas militares? Acha que é positivo? Não. O que o senhor vê de negativo nessas escolas aí? Que ele acabou com ela. O programa que tinha sobre isso. O programa da escola é que a gente não só favorece só os militares, entendeu? Só favorece os militares. A escola militar é basicamente para dar segurança para o aluno e promover educação cívica, amor à pátria, cantar o hino, de respeito. Agora eu vou ter que parar o programa porque o sol está queimando na minha... Fala pessoal, tudo bem? Posso fazer uma perguntinha rápida para vocês aí? Ai meu... Lá vem, qual foi? É sobre o PSIM que o governo federal revogou essa semana. Véio. Queria saber a opinião de vocês. Parar de ser chato e fazer alguma coisa da vida de vocês. Hoje eu estou no último dia de congresso da Uni para questionar os nossos alunos sobre o PSIM,
que é o Programa de Escolas Cívico-Militares, que foi revogado nessa semana pelo Lula. Foi a questão educacional mais importante discutida nessa semana de CONUNE. Pô, mas vocês não acham importante na semana do CONUNE, de discussão da educação, a gente discutir a pauta mais importante do momento? Eu respeito muito a galera que é liberal, não sei o que, mas gente chata não dá. Pô, mas é uma discussão saudável, se vocês quiserem ter. Você não quer discutir, você quer ser chato. Você acha que é melhor você caçar outra coisa pra fazer? Eu tenho amigo liberal, eu tenho amigo de direita. Que a gente acabou de ganhar um congresso também. Pra falar besteira, gente chata. Por que a besteira é discutir a pauta política de educação do momento? Não, é porque você é chato, Você tá aqui e... Fazer pergunta é chato, incomoda questionar. Não, é que tem hora. Oportunista. E tá querendo encher o saco em vez de fazer alguma coisa útil. Você tá me julgando com base em perguntas? Não, é com base nessa ação. Com base na sua chatice, cara. Vocês sabem o que é o Pecim, por exemplo? Não, você quer ficar fazendo videozinho de TikTok. Vai lá, boa sorte. É de YouTube também. Sabem o que é o Pecim? Última chance, não? Vai, chato. Pô, cara, fica difícil discutir se vocês não souberam o que é o Pecim. Vai lá, Pecim. Valeu, viu, galera? Estão sabendo bem aí. Obrigado, obrigado. Vocês acham que o Lula é um político coerente? Como assim? Assim, em relação ao que ele promete na teoria e o que ele cumpre na prática no mandato presidencial, vocês acham que ele está sendo coerente? Sim. Vocês sabem que uma das maiores bandeiras dele é incluir o pobre no orçamento, né? Melhorar a vida de quem é pobre e tal. Mas recentemente ele sancionou um aumento para elite política, ministros de Estado, ministros do STF, senadores, deputados, o próprio presidente, ele mesmo, vice-presidente, de 39 mil para 46 mil. O salário mínimo, vocês devem ter visto, foi R$18 o aumento. Isso é coerência para vocês? Eu não estava sabendo dessa notícia, assim. Até o meu ponto era que sim. Mas eu não sabia disso, notícias. Mas nesse aspecto, que é a principal bandeira, assim, não é bastante incoerência e hipocrisia? De fato mas a política tem dessas também, de ter esses acertos que são bem complicados. Uma política teórica perfeita é muito... Acho que é um pouco de idealismo de se ter hoje. Mas é uma escolha bem consciente, né? Você pode aumentar ou não o salário de quem já ganha demais. 39 mil reais eu acho que já dá para viver de uma forma bem decente, né? Você não precisa de mais 7 mil para transformar em 46. Agora 18 pro pobre, você não compra nenhuma manteiga hoje em dia, né? E a principal bandeira dele. Dá para chegar à conclusão, assim, de que dentre aquilo que é o principal jargão do Lula aí, de ser pai dos pobres e tal, ele tá sendo incoerente, então. Sim. O que você tem achado do governo Lula nesses 4 meses que a gente acabou de completar? Eu acho que tá indo bem. Mas no geral você acha que ele tem cumprido as promessas feitas em campanha? Sim, e até agora tá indo tranquilo, bem melhor do que o governo passado. Nesse aspecto mesmo de promessas cumpridas, é importante que a gente tenha esse cumprimento das principais, né? Uhum. Qual que é a medida, assim, prática mais relevante que você teria para citar, assim, que ele fez? Deixa eu pensar. Beleza. Eu acho que, pra mim, principalmente, a questão de cuidar da parte ambiental, né? Da questões da valorização mais da nossa floresta. Mas assim, eu não sei se você viu, mas a gente teve um aumento nesses 3 primeiros meses de governo de que o nosso desmatamento bateu recorde. Salvo engano, foi em fevereiro, o mês que deu a marcação desse dado. Não é uma medida prática que aponta em sentido contrário a isso que o governo fica falando na teoria mesmo, mas na prática está acontecendo isso? Mais desmatamento? Não tinha visto. Pois é, um dado real aí. Mais desmatamento é negativo, né? Você acha que o Lula tem lutado pelos pobres como ele prometeu que faria e é uma das principais bandeiras do governo dele? Até o momento, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, né? Como retorno do Minha Casa Minha Vida. Só mudou de nome, né? Que antes com ele já era esse nome, com Bolsonaro virou Casa Verde e Amarela e voltou a ser o Minha Casa Minha Vida. Questão de investimento, né? Bolsonaro, ele sucateou, né? Lula aumentou, né? De medida prática, a única medida que teve foi a mudança do nome. Exatamente. Cara. Teve um aumento no orçamento, né? Acho legal. Está sendo terminado algumas obras. A questão do Bolsa Família, principalmente, tinha a questão do auxílio que o Bolsonaro deu, 600. Mas hoje não continua 600 também? Mas assim, em termos de medidas práticas mesmo, que fazem efeito na vida de todo mundo, que é aumento do salário mínimo, que ele prometeu, você lembra, né? Uhum. E aí agora, 1º de maio, vai entrar em vigor o aumento que ele conseguiu fazer ali, que foi de
R$18. 2,18% de aumento real, sendo que, em contrapartida a isso, ele aumentou o salário da alta cúpula da política, dele próprio, vice-presidente, ministros de Estado, ministros do STF, Procuradoria-Geral da República, deputados e senadores, de basicamente 39 mil para 46 mil reais, um aumento de 7 mil, em contraposição aos 18 para o pobre. O que é isso daí? Exatamente, isso nessa parte aí eu concordo com você. Você concretizaria numa mudança fática e real assim o quê? O que mudou de verdade para melhor na nossa vida? Sim, cara, eu acho que tá a economia tá dando uma melhorada, né? Melhorou. O que melhorou, cara? Melhorou. Acabei de ver uma reportagem do Banco Bradesco, que a projeção de crescimento esse ano era de 0,9% e agora vai ser de 1,8% ou 2%. Mas o quê? Do lucro do banco? Não. Deve ser, né? O Lula gosta de trabalhar bem pelos bancos privados. Eu não entendo muito de economia. Como você pode ver, minha área é medicina. Você faz medicina aí? Isso. Boa tarde, irmão. Posso te fazer uma perguntinha rápida? Eu falo pouco português. Mas vamos tentar rapidinho? Tá. Você é de que país mesmo? De El Salvador. Você acha que o governo Lula aqui, pelo que você tem acompanhado, ele tá indo bem? Uma opinião aí de um estrangeiro, vamos ver. Em meu país, ele é muito bem avaliado, em meu país. Mas agora que eu estou aqui, eu acho que vejo diferente as coisas. Assim, em relação a coisas que ele prometeu, que eu tenho falado com o pessoal mesmo aqui, que pra mim demonstra bastante hipocrisia. Quando ele promete ali incluir o pobre no orçamento, que é basicamente melhorar a vida daquele que tem pouco, aumentando o salário mínimo e tal, coisas nesse sentido. E ele aumenta o salário de quem já é elite, quem, por exemplo, ganha 39 mil reais, que são ministros do nosso Supremo Tribunal Federal. Ele aumenta para 46 mil, aumenta 7 mil reais para essa galera. O salário mínimo aumentou R$18. Isso, é muito pouco. Em comparação, R$18 para quem é pobre de verdade, mais precisa, obviamente, e 7 mil reais para quem já é elite e teoricamente precisa menos, não demonstra bastante hipocrisia no discurso? Eu acho, a esquerda em geral, eu acho que faz isso. Em meu país tínhamos a esquerda também, mas agora já não. E as coisas cambiaram, mudaram para melhor. Você acha que o Lula fala pouco ou muita bobagem assim enquanto presidente? Você acha que ele vai bem nos pronunciamentos? Olha, eu não acompanho muito os pronunciamentos não, então nem sei. Ele falou agora recentemente, comparando a falta de transparência no governo Bolsonaro, que a lei de acesso à informação foi estuprada como uma criança de 11 anos. Você acha que é uma analogia adequada para se fazer? Olha, como eu disse, eu não acompanho os discursos, mas fora desse contexto, que talvez tenha sido o discurso, não é adequado. Mas eu, como disse, não acompanhei o discurso, então eu não vou falar sim ou não. Se você quiser ver a notícia aqui, eu te mostro aqui, quer ver? Eu tô correndo pra pegar meu ônibus. Tá, então só pra gente fechar com outra informação assim que pra mim demonstra hipocrisia em relação às críticas que se faz às falas do Bolsonaro, que são inadequadas, mas que o Lula profere falas tão graves quanto ou mais. Ele falou na época da Covid ali, você tá até de máscara, que graças a Deus que a natureza criou esse vírus pra que o Bolsonaro pudesse demonstrar quem de fato ele é. Sobre essa fala, o que você acha assim? Na época da Covid mesmo. Eu acho que você está colocando uma fala com um contexto superficial. Você acha? Eu posso te mostrar aqui, igual eu te falei, Não. Verdade. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Não tô falando que essa frase não seja real. Tô falando que talvez o contexto que ela tenha sido colocado tenha sido outro, no sentido de que o objetivo dessa frase foi falar que se não tivesse acontecido tal tragédia, a gente não teria visto outras coisas. Mas você acha que, ainda tipo que assim, fosse esse eu acho contexto que você está conjecturando aí, justificaria dar graças a Deus pela natureza ter criado uma das maiores desgraças que a gente viveu nos tempos atuais? Que matou só no Brasil 700 mil pessoas? Não, cara, eu super entendo que a frase provavelmente estava na posição errada, a crítica foi a mais, por assim dizer. Não dá pra dizer que é errado em qualquer contexto? Olha, não, eu acho que não. O governo do PT, o que você tá achando aí nesses 5 meses e meio que a gente completou? Ele tá voltando às práticas antigas dele, como de costume, né? Práticas positivas ou negativas na sua visão? Depende do ponto de vista, assim. Em alguns pontos são positivas para a população mais pobre. Você acha que eles representam bem os pobres, então? 50% sim.
Assim, metade da população, sim. Que seria a galera mais pobre. É. Tipo, eu discordo na parte deles representarem os trabalhadores, as pessoas pobres e tal, de fato, né? O partido é dos trabalhadores, mas eles mesmos anunciaram agora que 1º de julho vai ter uma festa junina do partido. Sim. Aqui em Brasília, não sei se você viu. R$500 o ingresso mais barato. Pois é. Limitado a uma quantia de 500 pessoas. De R$500, aí tem outra faixa de R$1.000 e outra de R$1.500. Você acha que alguém humilde, trabalhador, de verdade, que ganha um salário mínimo, por exemplo... Não vai conseguir entrar. E esse dinheiro também não vai para a população nem para o governo ou fazer alguma obra social, ele vai para o partido, né? Sobre o Lula estar melhorando a vida do pobre, você acha que ele tem conseguido fazer isso aí nesses quase 4 meses de governo? Eu acho que é uma pergunta muito complexa, melhorar a vida do pobre. Basicamente, ele concretizou isso em aumentar o salário mínimo num valor relevante, e ele está aumentando R$18 agora, e basicamente em colocá-lo no orçamento público, coisa que ele está fazendo também é aumentar o salário de ministros do STF, que já é elite. Com base nessas informações, você acha que ele está atendendo essa que é a principal bandeira do governo? Se for usar só esse dado como argumento, eu acho que sim. Que sim, o quê? Que ele está incluindo o pobre no orçamento, está melhorando a vida dele? Sim. Mas com base em que? Nisso que a gente trouxe de dado aqui. É porque aumenta o poder de compra da pessoa, né? R$18? Mas se você considerar que nos últimos anos não teve nem isso, então... Esses pequenos aumentos, assim, entre 0 e R$18 tinha. E R$18 dá para comprar o quê? Nenhuma manteiga não dá pra comprar. Pois é, né? Então dá pra gente chegar numa conclusão assim, sem passar pano para ele, que ele tá indo mal em relação ao que ele mesmo prometeu, né? Sim, por isso que eu falei que é uma pergunta muito complexa, porque eu falei que não dá pra gente usar só uma informação pra analisar o governo de uma pessoa. Mas assim, qual informação você utilizaria pra complementar essas que eu te dei, então, pra dizer que ele tá ajudando o pobre? Eu não acho que tá ajudando. Ah, então a gente chega à conclusão de que ele não está, que ele é o hipócrita e que a gente concorda nisso. Exatamente. Obrigado pela sua opinião, então. A designação do Lula ali como pai dos pobres representa bem a realidade dele, você acha? Olha, eu acredito que sim. Tipo, não é à toa que eu acredito que ele ganhou a eleição de 2022 exatamente por esse conhecimento popular dele. Não sei se você viu, mas ele fez uma viagem ali, uma turnê pela Europa agora. Aí lá em Portugal, a Janja comprou pra ele, numa loja chiquérrima, uma gravata de R$1.100. Você acha que alguém que é pai de uma classe que é pobre usa uma gravata desse preço? A gente preza para que todo mundo tenha acesso a tudo. Você não acha que é um pouquinho de hipocrisia você se portar dessa forma? Você já deve ter visto também que ele faz críticas diretas à classe média ostentar muito. E a gente sabe que a classe média não é a classe rica. É quem, como você disse, tem acesso às coisas. E ele trava uma guerra contra essa galera. Do tipo, vocês estão ostentando demais, vocês têm 2 televisões em casa. Ele chega a falar isso. E no discurso que ele fala isso, ele tá com um relógio, um Rolex, de apenas R$80 mil no punho. Você não acha que é no mínimo assim, um tiquinho de hipocrisia isso aí? É questão de prioridade, sabe? Assim, pra ele talvez o Rolex de 80 mil não faça muita diferença, porque ele tem dinheiro. Mas quando você diz lutar por uma classe que não tem dinheiro, e aí você ataca a classe que tem o que você falou, que é acesso a pequenas coisas, né? Nem rica assim, não tá ostentando nada. Ter 2 televisões em casa, o Lula tem um relógio de 80 mil. A gente tem que ter noção de que quem comanda o país, na verdade, não é o presidente, é a elite, né? Ah, ele faz parte da elite, né? A autoridade pública mais importante e relevante no país. Acho que fazer parte da elite, assim, não sei. Qual que é a avaliação que você faz do governo do Lula nesses 5 meses e meio que a gente completou aí? Então, eu sou fã do Lula, então eu tô gostando do governo dele, mas só tô revoltada que ele não criou o Ministério do Namoro. Ah, mas no mais, assim, você acha que tá muito mais no positivo do que no negativo? Sim, melhor do que o do Bolsonaro, 1000 vezes melhor. O que você teria para destacar, assim, de medida prática que ele cumpriu em relação àquilo que ele prometia na teoria, na campanha? É porque eu não acompanhei muito o que ele falou, né, mas eu tô bem feliz com o preço da gasolina, os alimentos, muito melhor do que a gente teve nesses 4 anos que passaram e tal. Você acha que a gasolina barateou? Sim, um pouco, mas barateou. O preço que continuava ali no final do governo Bolsonaro continua até hoje o mesmo preço, em torno de R$ 5,39. Eu abasteço toda semana, não mudou não. Bom, é aqui em Brasília, né, porque alguns lugares que eu acompanho às vezes parece que mudou. No geral não mudou não. E de alimento, assim, você acha que o que abaixou? A grande levada dele era falar que o pobre ia voltar a comer picanha, né? A picanha continua o mesmo preço também. Eu não tô sabendo o pobre da picanha, mas algumas coisas assim abaixaram, pelo que eu tô vendo, eu não acompanho muito. Sobre o Partido dos Trabalhadores, o PT, vocês acham que representa bem os trabalhadores? Assim, eu não sou uma trabalhadora, né? Mas eu acho que sim, porque assim,
a sua fala que é comunista, né? O Brasil não é um país comunista, mas eu acho que não sei. Para contextualizar assim, por essa visão geral mesmo, especificando, recentemente aí se divulgou lá no site do Partido dos Trabalhadores mesmo, que eles vão fazer uma festa junina em 1º de julho agora, onde o ingresso mais barato, por exemplo, custa R$500. Aí tem uma faixa de R$1.000 e outra de R$1.500, numa limitação de até 500 pessoas. É um negócio bem elitista, assim. Não soa como hipocrisia para alguém que diz representar trabalhadores? Mas aí, no caso, eu acho que quando você coloca um ingresso de R$500, o seu público que você está buscando não é de trabalhadores. Então, eu acho que nesse caso específico não seria para a pauta dos trabalhadores, mas seria como uma forma de chamar outros públicos também. Mas é isso que você acaba se desvirtuando, né? Então, você sai do seu caminho que você trilha normalmente para você poder conversar com as outras pessoas, mas aí as pessoas com quem você conversava antigamente, elas acabam não se sentindo ouvidas. E nesse caso até meio que ficando excluídas também. Sim. De uma festividade assim, onde você espera que, por exemplo, eles se taxam muito de pai dos pobres assim, né? Esses pais estão distantes dos seus filhos, né? Não estão permitindo que os seus filhos tenham acesso, por exemplo, a uma festa junina do partido. É meio que, olha, se vocês quiserem confraternizar com a gente aqui, vocês têm que pagar no mínimo R$500. Tem essa questão também, mas é que a gente nunca vai estar conversando com todo mundo ao mesmo tempo. Como que vocês acham que o Lula tá indo aí na área econômica, assim, na gestão do nosso dinheiro? Vocês acham que ele tá indo bem? Por enquanto tá indo bem, mas pra ter vamos dizer, uma opinião mais concreta, eu esperaria mais um tempinho, sabe? Até porque eleição, tipo assim, acabou de ser reelegido e tal. Reeleito é o correto, mas ele foi eleito. Eleito, então, mas assim, ao meu ver tá indo bem nisso, até porque pegou o Brasil um pouco, assim, fora dos plumos e tal, veio pandemia. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Uma crise assim, mundial, então, como se dizer, nesse início eu diria que tá indo bem. Mas pra gente tornar mais concreto do que ele tem feito em 4 meses, que já dá pra fazer muita coisa, e ele fez muita coisa nessa área econômica mesmo. Ele viajou pra coroação do rei Charles lá na Inglaterra, com a única missão de representar o Brasil lá. Ele se hospedou num hotel cuja diária é R$37 mil. Ele hospedou toda a comitiva presidencial nesse andar, com esse nível de diária, que o gasto da comitiva presidencial só em diária foi R$1,3 milhão. Você acha que isso é respeitar o nosso dinheiro? Olha, isso com certeza não, claro. Então, assim, tem uns pontos a ser melhorados em questão a respeitar tanto o povo brasileiro quanto o nosso dinheiro, para onde está indo que nossos impostos, nossa grana e tal. Então, nesse quesito, eu acho que realmente vacilou bastante. O que vocês acham do Partido dos Trabalhadores, o PT, que ele é inclusivo, de fato, como ele disse? Depende, eu acho complexo esse assunto, tá ligado? Mas eu sou a favor de algumas políticas e contra outras. Você acha uma porcaria por quê? Sim. Porque, no geral, é um partido demagógico que usa capital que já é da população, usar estratégias para retornar de alguma forma esse produto que já é da população, só que de uma forma ineficiente. Eu sou contra, no geral, ideias de esquerda, assim, então. E o PT, para mim, representa muito do que levou o Brasil pro buraco que a gente está hoje em dia. Entrega um resultado de hipocrisia, basicamente, assim, né? Em relação ao que promete. É ineficiente. Porque o que eles fazem já é nosso, entendeu? Eles usam coisa que já é nossa para dar algum retorno que é nosso, só que eles ficam com metade do que era para ser nosso. Eu tenho uma resposta um pouco diferente. Alguns exemplos de políticas públicas do PT que foram retornos positivos para a população. Por exemplo, o preço da gasolina. Política pública de empresas estatais, que ela vai, governo de esquerda de forma geral, né? Empresas estatais, Estado forte. Você acha que foi positiva, então, a política do PT na gestão da Petrobras, principalmente na época da Dilma ali? Eu acho que esta política particularmente, porque eu não sei qual porque foi ali que estourou o grande escândalo do Petrolão, né?